Olá, você e seja bem-vindo ao Ideias Radicais. O meu nome é Rafael e este é um canal sobre anarcocapitalismo e as pessoas às vezes têm dúvidas e uma que tem aparecido bastante é como que a gente defenderia um país anarcocapitalista? Porque a não ser que você assuma que o mundo inteiro vai virar anarcocapitalista ao mesmo tempo, ou voluntarista ao mesmo tempo, algumas nações ainda vão existir. Então, digamos que, sei lá, o Brasil vira anarcocapitalista e o Paraguai fala, vou invadir. Porque agora liberou, agora não tem mais exército, eu vou invadir. Como é que ia ser isso? É uma pergunta boa, na verdade relativamente fácil de responder. E a resposta é o seguinte, você já tem uma nação, que olha só, você já tem uma nação que conseguiu abolir o Estado. Agora tem outro Estado vindo. Bom, a gente já fez uma vez. A gente já fez uma vez. Fazer outra, a gente já meio que provou que o conceito é possível, que a coisa funciona. Ok? Então, outra coisa a entender. Sociedade anarcocapitalista, pessoas têm armas. Okay? Hoje a gente tem uma lei do desarmamento, mas se você tem uma sociedade anarcocapitalista, pessoas têm armas, porque elas têm os incentivos para se defenderem das agressões diárias, e assim, muita gente curtiria ter um rifle. Muita gente. O David Friedman, ele tem uma teoria que ele fala assim, você sempre tem aquela galera que gosta de brincar de guerrinha, a galera que gosta de brincar de airsoft, de paintball, e eles vão treinar, eles vão continuar fazendo isso, mesmo como um hobby, eles vão continuar treinando essas coisas, e eles podem treinar outras pessoas. Então, se você tem uma invasão, você tem um corpo de pessoas treinadas que pode treinar uma milícia muito maior para resistir. E depois você tem a dificuldade de penetração de território. A dificuldade de penetração de influência. Por exemplo, você pode chegar com uma tropa, digamos, os Estados Unidos fucking invade. Agora, ok, eles estão ocupando. Não significa que eles estão mandando, que é um exemplo, invasão do Iraque ou Afeganistão. Só porque as tropas estão lá, não quer dizer que a população falou então agora... Não, a população resiste. Você tem a questão de penetração de território, de penetração de aceitabilidade, de redução de resistência. Os Estados Unidos não conseguiram invadir o Afeganistão, que era um bando de gente com toalha na cabeça e AK-47 de 1970. Se eles conseguiram, a gente tem uma tecnologia um pouquinho melhor, dá pra fazer. Tem a dificuldade do corpo invasor fazer o corpo que foi invadido aceitá-lo. E quando você tem uma sociedade anarcocapitalista, eu estou usando sociedade num termo bem leve aqui, mas se uma sociedade anarcocapitalista, eles meio que não gostam do Estado. Um pouquinho assim, meio que. Aí você tem outro Estado, eu acho que essa galera não vai ficar muito feliz, sabe? Eles têm um grande motivo para se defender. E aí vem o desbalanço de motivação. O atacante, ele já tem a casa dele, já tem o país dele, já tem o território dele. E ele precisa empreender recursos para então invadir o seu território. Então o incentivo para ele invadir o seu território é ganhar os seus recursos. Mas ele só pode ganhar uma parte. Ele não pode tomar todos os seus recursos, senão você morre. O que seria uma pilhagem, basicamente. E se ele tentar fazer isso, vão exterminar, então a população que está se defendendo tem um enorme incentivo para resistir. O que desbalança a coisa. Aí eventualmente vira uma medida de custos e gastos, de custos e ganhos. Você fala, ok, não, a gente quer tomar todos os recursos deles, então a gente tem um interesse. Mas eles também têm um interesse muito maior do que a gente em, sobreviver. Então o interesse do defensor é maior. Ele está disposto a gastar mais recursos. Porque se ele não se defender, ele vai perder tudo. Então ele está disposto a gastar quase tudo para vencer o atacante. Certo? E se ele perder, então ele gastou quase todos os recursos e vai ficar com isso aqui, e o atacante que estava olhando isso vai ganhar isso. E de repente o atacante olha e fala, não vale a pena. Esse é o conceito básico de uma guerrilha. É um conceito básico assim que o Talibã sabia. Tipo, você tem esse jato super legal e super moderno, americano, que custa, sei lá, 300 milhões de reais. E eu tenho esse míssil Stinger que custa 6 mil dólares. Então você tem um jato de, eu falei reais, 300 mil dólares, você tem um jato de 300 mil dólares, e eu tenho um Stinger de 6 mil dólares. O meu Stinger abate o seu jato. Eu posso morrer, mas o custo que eu tive para infringir um prejuízo em você foi muito pequeno. Muito pequeno. Então, você consegue ter essa desproporcionalidade hoje. A guerra moderna hoje permite esse tipo de ação, então o defensor tem um incentivo muito maior. E o atacante, de maneira geral, ele vai ter não um incentivo pelo extermínio, mas o incentivo pela dominação de uma base de pagadores de impostos. Bom, então eu vou dominar toda aquela área, daí a gente vai ganhar um monte de dinheiro lá e tudo mais. Não, legal. Só que essas pessoas podem resistir aos impostos, elas podem não pagá-los, elas podem atacar os coletores, elas podem atacar os invasores, elas podem explodir coisas, esse tipo de coisa. Coisas que acontecem em guerrilha, sabe? E
o que acontece é que de repente vira, peraí, quanto que a gente tá realmente ganhando impostos? A gente tá gastando, sei lá, 1 bilhão por dia para manter a nossa força naquele país. E a gente tá ganhando por dia 50 milhões de dólares em impostos. Então a gente tá perdendo 950 milhões por dia em impostos. Quanto tempo vai demorar pra gente empatar? Ah, bom, com a nossa taxa de aceitação da população e como a gente tá conseguindo oprimir eles para aceitarem um governo novo, vai demorar uns 40 anos. Aí você tem que convencer a população do país atacante a continuar mandando gente pra morrer nesse país por 40 anos até dominar o... Você tá entendendo como é desproporcional? Não vale a pena? E a outra coisa que eu ofereço em cima disso, porque essas são as defesas fáceis. Dá pra entrar em ainda mais detalhes, mas essa é a defesa geral. Porque assim, por exemplo, se o... Daí você tem assim... e se os Estados Unidos soltaram uma bomba atômica no Brasil? Tipo, sei lá... Bom, eles vão sofrer sanções, porque os outros países não vão rolar com essa história. Quer dizer, não, peraí, vocês só jogaram uma bomba com os caras. Mas hipoteticamente, aí começa aqueles casos em que o cara começa a realmente pirar. Não, e se por algum motivo todos os países acharem isso bonito? Bom, nós estamos em problemas e daí as pessoas podem retaliar como elas quiserem ou não. Ou ir pra outros lugares, ou ir pra algum lugar que é difícil de atacar, ou atacar de volta, sabe? É uma sociedade capitalista, eles têm muito dinheiro, eles podem fazer coisas contrárias. E isso é uma coisa que os terroristas hoje conseguem fazer com os Estados Unidos. Quer dizer, vocês têm todo esse poder super legal contra a gente e tudo mais, e... Massa. Agora, se um terrorista for dentro de uma praça nos Estados Unidos, explode uma bomba e mata algumas pessoinhas, de repente a nação inteira não tá mais muito afim de continuar com essa história, sabe? E depois vira uma guerra de resistência, quer dizer, fica 10, 20, 30, 40, 50 anos nessas coisas. Tipo, ok, vocês vão continuar fazendo isso? Legal, a gente continua respondendo. Só que, dentro de uma democracia como ela existe hoje, uma resposta muito pequena desincentiva o atacante a fazer uma coisa muito grande. Porque ele fala, não, eu joguei uma bomba lá, bum, explode tudo, ganho, 0. Aí o cara veio aqui e me deu um prejuízo, porra, perdi. Não ganhei nada. Nada de valor foi ganho com esta ação. E agora eu tomei um prejuízo, agora vou ter que lidar com isso, ter que lidar com problemas políticos com a população, vou ter que lidar com as pessoas inseguras. Isso foi uma coisa que aconteceu. Existe uma conta, eu acho isso super legal, quer dizer, eu não acho isso super legal, mas eu acho isso interessante. É uma conta que a TSA, que é Transport Security Authority, matou mais gente que o Talibã. Porque o Talibã jogou os aviões lá nas Torres Gêmeas e matou 2.000 porrada pessoas, 3.000. Legal. Quer dizer, não é legal, mas... Enfim, eu tenho esses cacuetes, assim. Eles fizeram isso, ok. E daí você tem um número de pessoas que não pegaram aviões nos 14 anos seguintes... 15 anos? 14 anos seguintes? 14 anos seguintes. Porque agora a segurança dos aeroportos subiu tanto e ficou tão chata que... eu pego meu carro e vou pra lá. E daí mais pessoas morreram em acidentes de trânsito. E mais pessoas morreram nesses acidentes de trânsito do que nos atentados terroristas. E qual que foi o custo pra TSA fazer toda essa segurança do país? Enorme. Então, qual que foi o meu custo de atacar? Qual que foi o meu dano? Você quer me atacar para eu retribuir desse jeito? Não, você não quer. Por isso que quase nenhuma nação faz isso. Por isso que os Estados Unidos ainda fazem isso. E agora o ar político lá é de parar de fazer isso. Pouquíssimos políticos hoje definem isso. Não, vamos explodir tudo. Pouquíssimos, e eles são tidos como meio nhé, e os eleitores deles também não são exatamente a faca mais afiada da gaveta. Em último, eu ofereço o argumento. Um país anarcocapitalista, porque ele sequer teria fronteiras. Era só, aqui, a partir dessa área não tem mais governo, tá? Um país, um grupo, uma sociedade, uma área anarcocapitalista teria uma produção de riqueza fantástica. É altamente enorme. Porque todas as empresas iriam se instalar lá. Porque é só ir. Então você tem uma produção muito grande. Então, por que o Paraguai invadiria... Eu adorei fazer isso, né? Por que, sei lá, o Uruguai invadiria o Rio Grande do Sul quando eles podem... Não, peraí. A gente pode ir lá e destruir toda aquela riqueza por uns 20 anos até eles se recuperarem. E daí a gente vai ganhar morte, tiroteios e atentados de guerrilha. Meio sem sentido. Ou a gente pode trocar com eles e ter acesso a todas as coisas super legais que eles produzem a um custo super baixo. Parece melhor que... Essa é a coisa, capitalismo é paz. Porque capitalismo é assim, eu posso invadir outro país e vai ser puta trampo pra eu conseguir um pouquinho de território e vai dar um puta problema de estabilização da população e tudo mais. Ou eu posso, sei lá, trocar com ele.
o que é melhor pra mim é melhor pra ele, todo mundo melhora e eu não preciso gastar com um exército. Por que você seria agressivo? Vamos destruir tudo lá, quando o ganho mais óbvio é simplesmente trocar com aquele país e, sei lá, não encher muito o saco. Enfim, estas são as respostas e sempre nesses vídeos é importante colocar o corolário final. Mesmo que eu não tenha respondido a sua dúvida, não quer dizer que o Estado é moral. O Estado ainda é imoral e inaceitável, imposto ainda é roubo e o Estado não deveria existir. A questão é como exatamente eu vou responder a sua pergunta. Eu posso não responder ela exatamente ao seu gosto. Você sempre pode inventar uma situação hipotética super complexa e eu provavelmente consigo inventar alguma resposta. E você pode se satisfazer com ela ou não. Mas se você não se satisfazer com ela, não quer dizer que, bom, então a gente tem que ter o governo. Não, não quer dizer isso. Só quer dizer que, bom, a gente tem que resolver esse problema ainda. Só isso. Dúvidas nos comentários? Tchau, tchau.